Este conteúdo é uma síntese informativa gerada com inteligência artificial. O presente resumo não substitui a norma técnica oficial em vigor. A aplicação técnica e profissional deve basear-se na leitura integral do documento original emitido pelos órgãos competentes. O autor e a ferramenta não se responsabilizam por interpretações divergentes da norma oficial. Bom, imaginem o seguinte cenário. Visualizem um cientista trabalhando no coração de um laboratório de nível de biossegurança 3. O famoso NB3. Isso, o NB3. É um ambiente de contenção máxima, sabe? Onde o pessoal manipula tipo um patógeno letal altamente contagioso. Cada movimento ali dentro é super calculado. O minúsculo erro de protocolo não significa só a perda de uma pesquisa. Pode significar uma crise de saúde pública mesmo. Nossa, com certeza. A tensão é altíssima. Pois é. Agora imaginem que no meio dessa tensão toda, cirúrgica, alguém bate na porta blindada, com uma prancheta na mão e diz: "Olá, eu tô aqui para auditar o seu trabalho". Essa frase faz quem tá lá dentro se sentir mais seguro ou absolutamente aterrorizado? Geralmente é a segunda opção, né? Exatamente. Então, saudações a quem nos ouve, que alegria ter a companhia de todo mundo em mais uma análise profunda hoje. Nós temos em mãos um documento que, olha, à primeira vista tem toda a cara de um manual burocrático, chato, mas que, na verdade, é a espinha dorsal da confiança na ciência moderna. Nós vamos destrinchar a norma ABNT-NBR ISO 19011 de 2018. Que traz as diretrizes para a auditoria de sistemas de gestão. Mas antes de mergulharmos nos detalhes, vamos rodar a nossa vinheta. Pausa de exatos 2 segundos. Certo, então vamos lá, vamos destrinchar isso a fundo. A nossa missão nessa análise de hoje é tirar essa norma técnica daquela teoria abstrata, né? E traduzir para a realidade prática nua e crua do dia a dia de um gigantesco Instituto Federal de Pesquisa Biomédica. Exato. Porque, assim, ler um documento cheio de diretrizes é uma coisa. É outra história. Completamente. Mas entender como as engrenagens dessa norma operam de verdade dentro de um laboratório de alta complexidade, aí sim é onde a mágica da governança acontece. Perfeito. E o que é fascinante sobre a ISO 19011 é que o nosso foco aqui vai ser entender como essas regras que parecem meio áridas no papel são os mecanismos que de fato garantem a excelência científica e a transparência numa instituição pública. A gente não está falando de fiscais carimbando papelada numa sala sem janelas, sabe? A gente está falando de garantir que pesquisas federais que desenvolvem vacinas e tratamentos que salvam vidas sejam conduzidas com integridade absoluta, desde o começo até o fim. Nossa, sim. E para aplicar essa norma na prática, eu sinto que, primeiro a gente precisa desconstruir um estigma que é gigantesco. Tem um medo histórico, quase visceral, que a palavra auditoria carrega lá nos corredores das instituições públicas. Ah, sem dúvida. O pessoal gela. Demais. Geralmente, quando começa a circular o aviso de que a auditoria está chegando, o clima já fica denso. Parece que vai começar um interrogatório policial, sabe? Uma verdadeira caça às bruxas atrás de um culpado para punir. É uma reação cultural muito comum mesmo, mas que vai totalmente na contramão de tudo que a ISO 19011 propõe. Se a gente olhar para os conceitos fundamentais da norma, a auditoria é definida como um processo sistemático, independente e documentado. Tá. Isso para obter evidências e avaliar tudo objetivamente. E a norma divide esse universo em 3 partes. A gente tem a auditoria de primeira parte, que é a interna. Que é feita pelo próprio instituto, né? Para se autoavaliar. Isso, exatamente. Aí tem a de segunda parte, que é focada em partes interessadas externas, tipo os fornecedores, e a de terceira parte, que é aquela conduzida por órgãos de certificação independentes. Olha, deixa eu pegar esse gancho da auditoria de segunda parte, porque eu acho que isso ilustra perfeitamente o impacto prático. Imagina que um instituto federal compra reagentes químicos super vitais para fazer um sequenciamento genético complexo.
A gente não pode simplesmente confiar cegamente que aquele pó branco que chegou no frasco é exatamente o que o rótulo está dizendo, Jamais, o risco é gigante. né? Então, se o instituto audita esse fornecedor de reagentes, tipo indo até a fábrica lá do cara, verificando se os tanques de mistura estão limpos, ele está evitando que uma contaminação invisível entre no laboratório federal e invalide meses de trabalho de dezenas de cientistas. Perfeito, é bem por aí. A auditoria de segunda parte é uma barreira de proteção. Se um lote de reagentes, sei lá, com uma pureza ligeiramente inferior passa despercebido, toda a cascata de resultados daquela pesquisa vai ser falsa. Caramba, tudo pro ralo. Tudo. E quando a gente olha para a auditoria interna, a de primeira parte que eu mencionei, o princípio é o mesmo. É uma ferramenta essencial de governança pública focada em encontrar gargalos estruturais e não em apontar o dedo na cara de um servidor específico. Sabe, eu vejo muitos gestores tratando a auditoria interna como se fosse um exame de sangue punitivo, como se o instituto estivesse levando uma bronca do médico por ter colesterol alto, entende? Sim, eu vejo muito isso também. Mas pensando no tamanho de um instituto de pesquisa, eu fico imaginando uma analogia mais estrutural. A auditoria interna é, na verdade, tipo um engenheiro checando a integridade das fundações e das vigas de um hospital gigantesco. Olha, gostei dessa imagem. Porque não adianta nada os médicos lá dentro serem geniais, estarem aplicando os melhores tratamentos, se o prédio inteiro está prestes a desabar porque tem infiltração nos pilares, sabe? A auditoria procura essas rachaduras antes que a ciência desmorone. Eu tô certa de pensar assim? Tá certíssima. Se a gente conectar isso com a estrutura de governança federal, essa sua analogia do hospital é irretocável. A norma valida exatamente essa mudança de mentalidade. Que alívio! Né? Porque quando o Instituto faz uma auditoria interna com uma mentalidade madura, ele está diagnosticando o próprio ecossistema. É um instituto perguntando para si mesmo: vem cá, a nossa infraestrutura, os nossos processos de compra, o nosso controle de qualidade, eles conseguem sustentar uma ciência de padrão internacional? Uhum. Aquela cultura da punição e achar culpados só ensina as pessoas a varrerem os erros para debaixo do tapete. A ISO 19011 busca iluminar os processos para que a rachadura lá no pilar seja consertada enquanto ainda é pequena. O que, convenhamos, nos leva a um desafio logístico brutal, né? Porque se a auditoria é essa inspeção minuciosa nas vigas do nosso prédio hipotético, a gente logo esbarra no problema crônico do serviço público, que é a falta de recursos. É o cobertor curto de sempre. Pois é, não tem tempo nem auditor suficiente para olhar cada centímetro quadrado do instituto. Por dedução lógica, não dá para auditar o controle de ponto do refeitório com a mesma intensidade que a gente audita a sala de armazenamento de vírus, né? Com certeza não. Tem que ter um critério de triagem, imagino. Sem dúvida. E é por isso que a versão de 2018 dessa norma bateu tão forte na tecla da abordagem baseada em risco. Ah, tá. E como isso funciona na prática? Esse princípio dita que o risco deve influenciar totalmente o planejamento e o gerenciamento do programa de auditoria. Basicamente, a norma orienta os gestores a concentrarem a lupa e também os recursos financeiros e as equipes naqueles processos que têm o maior potencial de dar problema grave caso falhem. Entendi. Vamos visualizar isso no nosso cenário biomédico para quem está acompanhando a gente. O Instituto tem as áreas administrativas, tem a biblioteca e tem o tal laboratório NB3 que a gente falou na abertura. O famoso nível de biossegurança 3. Isso. E para quem não está muito familiarizado, um NB3 não é uma salinha comum. É um ambiente tipo hipercontrolado, tem pressão do ar negativa para que nada escape por debaixo da porta, sistemas densos de filtragem de ar e os pesquisadores precisam passar por eclusas duplas. Eles vestem aqueles trajes de proteção completos, parecem astronautas, com coisas muito sérias, tipo bacilo da tuberculose ou vírus altamente letais. Pois é. É um ambiente de tolerância zero para falhas. E aplicando a abordagem baseada em risco, a intensidade, o rigor e até a frequência com que a equipe vai auditar esse laboratório NB3 devem ser ordens de grandeza maiores do que, sei lá, qualquer auditoria feita no almoxarifado de canetas e papéis. Faz todo sentido. Porque no NB3 o risco não é um atraso de cronograma. O risco é a liberação acidental de um patógeno perigoso no meio ambiente. É a vida do pesquisador. É a saúde pública nacional em jogo. Com certeza. Então,
Os auditores mais especializados tecnicamente vão passar a maior parte do tempo deles verificando os protocolos de descontaminação e os registros de manutenção dos filtros de ar daquele espaço crítico. Sabe que, pensando nessa imagem do laboratório perfeitamente selado, me ocorre um paradoxo agora, que me deixou muito curiosa quando eu estava lendo a norma. Qual seria? Se o ambiente é tão frágil a interferências de fora e exige um controle de contaminação tão absurdo, o simples fato de um auditor externo vestir um traje, abrir a porta e entrar lá com um tablet na mão, ele mesmo não vira o maior risco do laboratório? Tipo, ele não pode ser o vetor de contaminação que vai arruinar o experimento celular que está acontecendo na hora? Olha, essa é uma leitura excepcional das entrelinhas do processo. A presença física do auditor altera sim o ecossistema. E a ISO 19011 antecipa brilhantemente esse cenário. Jura? Eles pensaram nisso? Pensaram. Lá na seção 6.3.2, que fala justamente sobre o planejamento sobre a ótica do risco, a norma exige categoricamente que a equipe considere os riscos para o auditado que são criados pela própria execução da auditoria. Ah, então a norma tem um mecanismo para auditar o impacto da própria auditoria? Eles precisam criar tipo um plano de mitigação antes de chegarem perto da porta do laboratório? Perfeitamente. A norma deixa super claro que o processo de investigar não pode causar danos. O texto diz explícito que a presença da equipe pode influenciar negativamente a segurança e a qualidade. Eles usam como exemplo clássico exatamente a contaminação em salas limpas. Uau! Então, como faz? No caso do nosso instituto, o auditor jamais faria uma visita surpresa empurrando a porta do NB3. O plano ia prever estratégias. Talvez o auditor exija acesso às câmeras de monitoramento para avaliar a postura dos cientistas remotamente, sabe? Faz sentido, olha, pelas câmeras. Ou talvez ele analise os dados dos sensores de pressão de ar lá de uma sala de controle do lado de fora. E se entrar for, assim, absolutamente indispensável, ele vai passar por um treinamento prévio rigorosíssimo de paramentação, só para poder observar sem interferir na pesquisa. Fantástico isso. Então, bom, uma vez que eles mapearam o risco, definiram que o NB3 é a prioridade e estabeleceram como auditar sem destruir a ciência lá dentro, o que exatamente eles vão procurar lá dentro, ou nos relatórios? O que define se o Instituto está mandando bem? Imagino que seja aqui que entra a tal da abordagem baseada em evidências. Exato. A abordagem baseada em evidências é o método racional, né? É o pilar da norma para chegar a conclusões que sejam confiáveis e, acima de tudo, reprodutíveis. Na ciência e na auditoria, achismos não têm valor nenhum. Nada de eu acho que está certo. Nada. O auditor não pergunta se o pesquisador acha que o equipamento está funcionando bem. Ele busca informações concretas, registros físicos ou digitais que comprovem que as regras estão sendo seguidas e que os resultados são reais, geralmente através de uma amostragem bem definida. E trazendo isso para o maquinário pesado de um instituto federal, a gente está falando de coisas como verificação de calibração, né? Imagina um sequenciador genético ou um microscópio eletrônico caríssimo. A analogia que me vem na cabeça é, sei lá, tentar navegar por um mapa cheio de ruas minúsculas usando os óculos de grau vencidos de outra pessoa. Nossa, impossível. Total. O pesquisador vai olhar para a amostra, vai enxergar um resultado distorcido, vai achar que fez uma descoberta brilhante e basear decisões de saúde pública naquilo. Mas como ele estava com uma lente distorcida, no caso, o equipamento descalibrado, os dados são uma ilusão, né? Se não tiver evidência documental de que o microscópio foi calibrado, a pesquisa inteira vira um castelo de cartas. Olha, essa imagem dos óculos de grau vencidos resumiu tudo perfeitamente. Sem a evidência da calibração, a gente perde a reprodutibilidade da ciência. E isso é fatal. Fatal. Porque se outro instituto tentar repetir o experimento, mas usando equipamentos calibrados certinho, os resultados vão dar diferentes. E a primeira pesquisa vai ser invalidada. Mas a abordagem baseada em evidências vai ainda mais fundo quando a gente chega no ponto nevrálgico da pesquisa biomédica. Que seria? A rastreabilidade nos ensaios clínicos. Ah, que é o momento onde a pesquisa sai ali das placas de vidro do laboratório
E encontra o ser humano, né? Quando a gente testa a vacina no paciente real. E é aí que o rigor probatório tem que ser absoluto, sabe? Pense na complexidade de um ensaio clínico federal envolvendo, sei lá, milhares de voluntários. A auditoria vai ter que rastrear o caminho de uma amostrinha de sangue desde o momento em que a agulha tirou do braço do paciente até o armazenamento dela. Cada passo. Cada passo. O auditor vai verificar os famosos logs, os registros eletrônicos daqueles freezers de ultra baixa temperatura que operam a menos 80 graus. O freezer registrou alguma quedinha de temperatura de madrugada que possa ter degradado a amostra? Quem abriu a porta, que horas e qual assinatura eletrônica usaram? Toda a cadeia de custódia da amostra, então. Se um único elo dessa corrente não puder ser provado com evidências, o resultado daquele paciente tem que ser jogado fora. Tem que descartar. E o impacto disso é monumental. A falta de rastreabilidade no ensaio clínico não destrói só os dados daquela amostra específica. Ela mina a confiança de agências reguladoras tipo a Anvisa e quebra o pacto de confiança que a instituição pública tem com a sociedade como um todo. É um peso enorme. Sim, porque quando os auditores vasculham tudo atrás de evidências robustas, eles estão na prática garantindo que a eficácia daquela vacina seja incontestável para o mundo todo. É um nível de responsabilidade quase esmagador. E lidar com esse vulcão de informações cruzadas, desde a temperatura de um freezer até prontuários médicos confidenciais de pacientes reais, isso exige que as pessoas conduzindo a auditoria sejam muito blindadas moralmente, né? E eticamente. E imagino que é aqui que entram os alicerces comportamentais da norma, os famosos 7 princípios da auditoria. Com certeza, sem esses alicerces éticos, todo o rigor técnico que a gente acabou de falar desmorona. A ISO 19011 lista 7 princípios vitais: integridade, apresentação justa, devido cuidado profissional, confidencialidade, independência e aquelas 2 abordagens que já citamos, a baseada em evidência e a baseada em risco. Ok. Todos são fundamentais, tá? Mas operando na realidade de um Instituto Federal Biomédico, tem 2 princípios que são realmente o fiel da balança: a integridade e a confidencialidade. Ações adversas de voluntários, prontuários. Tudo. Eles veem tudo. Pois é. E não é só isso. Tem a questão do segredo de Estado e de propriedade intelectual. Se o Instituto está desenvolvendo uma molécula inédita para tratar uma doença, o vazamento dessa informação antes da patente destrói o ineditismo. Então, o princípio da confidencialidade amarra o auditor a um sigilo absoluto, para ele não virar um vetor de espionagem industrial. É isso. Essa dedução captou a alma da norma. A confidencialidade exige um controle super estrito sobre o fluxo da informação. A ISO dita que a informação obtida não pode ser usada de jeito nenhum para ganho pessoal do auditor, nem de maneira que prejudique a instituição ou os pacientes. E isso anda de mãos dadas com a integridade. E como a integridade entra aí? A integridade é o fundamento do profissionalismo, sabe? Ela obriga o auditor a atuar com total honestidade técnica, relatando os fatos apontados pelas evidências de forma justa, mesmo que sejam fatos super inconvenientes. Nossa, o que me levanta uma dinâmica de poder muito peculiar no serviço público. Imagina o seguinte: o cientista-chefe de um laboratório é um figurão renomado, né? Um cara que atrai milhões em verbas, publica nas maiores revistas gringas e ele simplesmente não gosta de ser contrariado. A integridade é o que força o auditor a ter espinha ereta e apontar as falhas do laboratório desse figurão sem ceder à pressão política. Essa é a fricção real que acontece no dia a dia. E a integridade é literalmente o escudo do auditor contra essa pressão de dentro. Ele tem o dever ético de relatar a verdade, por mais difícil que seja. Mas olha só, ouvindo você explicar essa proteção toda da informação, me surge agora um questionamento que eu admito é meio maquiavélico. Ih, lá vem. Manda. Se a confidencialidade é absoluta para proteger o paciente e a pesquisa, a própria instituição não poderia usar isso como uma cortina de fumaça? Tipo, imagina que a auditoria descobre uma quebra de protocolo gravíssima no ensaio clínico que colocou vidas em risco. O departamento poderia tentar engavetar o relatório dizendo: a gente não pode expor essa falha porque os detalhes envolvem dados médicos confidenciais, então o relatório vai ser selado.
Tem algum contrapeso na norma para impedir que o sigilo vire um escudo para a impunidade? Excelente provocação. Essa é uma das reflexões mais críticas sobre governança de dados hoje em dia. Esse uso perverso da confidencialidade para cobertar negligência é um risco real em grandes burocracias. Mas a arquitetura da ISO 19011 é muito bem pensada. É para resolver exatamente esse dilema que a norma articula aqueles outros dois princípios juntos: a apresentação justa e a independência. Como assim, Grimaldi, que funciona para destravar isso na prática? O princípio da apresentação justa dita a obrigação de reportar com veracidade tudo que for relevante. A norma diz, com todas as letras, que obstáculos significativos e opiniões divergentes entre a equipe ou auditado têm que ser relatados. Então, esconder uma falha grave é uma violação direta da apresentação justa. E a independência entra garantindo a imparcialidade. Entendi. A mecânica para resolver o seu cenário maquiavélico é o que a gente chama de separação do dado. O auditor protege a identidade do paciente, então o CPF e o prontuário do voluntário continuam blindados, mas ele escancara o erro do processo em si. Ele relata no documento: olha, o protocolo de congelamento falhou em 30% das amostras na data tal. Entende? Há transparência total sobre a falha da máquina, mantendo o indivíduo afetado invisível. Uau! Fica muito claro que esses 7 princípios não são só uma listinha de palavras bonitas para colar num quadro na parede do RH, né? Eles operam como uma teia de autorregulação técnica e ética muito fina. Não permite saídas fáceis para os erros. Exatamente isso. A ISO 19011 sofre muito daquele estigma de ser só um emaranhado de listas de verificação chatas. Mas, na realidade vibrante de um instituto de pesquisa biomédica, ela atua como se fosse o exoesqueleto invisível que mantém a ciência em pé. Ela garante que tudo, da compra do reagente até a assinatura no freezer e a proteção ética do paciente, siga um fluxo racional, seguro e transparente, capaz de resistir ao escrutínio global. Perfeito. Bom, para a gente aterrissar todo esse conhecimento em algo, assim, imediatamente aplicável, pensando em quem está ouvindo a gente. Servidores, técnicos, pesquisadores que vivem essa realidade laboratorial diariamente e que agora entenderam a mecânica por trás da cortina. Quais seriam 3 dicas práticas baseadas nessa norma para eles mudarem a forma como lidam com as auditorias? Tá, vamos lá. A primeira dica prática é uma mudança radical de postura. Parem de ver o auditor como inimigo que veio procurar pelo em ovo, sabe? E enxerguem esse profissional como um parceiro estratégico. Ele é um par de olhos frescos, treinado para ver os pontos cegos que você, que está lá imerso na exaustão da rotina, simplesmente não consegue mais enxergar. Ele está ali para brindar sua pesquisa contra contestações lá na frente. Maravilha. Criar uma aliança pela excelência. E a segunda dica? A segunda dica tem tudo a ver com a abordagem baseada em evidência. A documentação. Mantenham os registros de calibração e os logs de rastreabilidade sempre impecáveis, no momento exato em que as coisas acontecem. Não deixar para a última hora. Nunca. Não tentem fabricar ou organizar o passado correndo só porque receberam um e-mail de que a auditoria está chegando na semana que vem. Façam isso porque é o alicerce metodológico da ciência de vocês. Se um colega precisar continuar sua pesquisa daqui a 3 anos, essa documentação é a única garantia de que seu trabalho inicial valeu a pena. É o famoso ditado de não tentar arrumar a casa correndo só porque a visita tocou a campainha, né? E a terceira e última dica? A terceira é trazer a filosofia da norma para a ação individual. Apliquem o pensamento baseado em risco na rotina diária de vocês. Antes de começar qualquer experimento, façam tipo um mini diagnóstico mental. Como seria isso na cabeça do cientista? Ele pensa: quais são as etapas mais críticas do que eu vou fazer hoje? Onde um errinho bobo causaria o maior dano à biossegurança ou aos meus dados? Se cada servidor agir como um mini auditor preventivo da própria rotina, focando a atenção onde o risco é maior, a instituição inteira dá um salto quântico em segurança. Dicas de ouro e totalmente implementáveis a partir de amanhã de manhã. Olha, para quem acompanha o nosso trabalho, atua no Serviço Público Federal, trabalha em laboratório ou na área de governança, o
nosso apelo hoje é: vão direto à fonte. Busquem a norma original, leiam a ABNT-NBR ISO 19011 na versão integral dela. O que a gente fez aqui foi só destrinchar os mecanismos centrais, mas consultar as minúcias desse documento vai expandir absurdamente o repertório de vocês. Sem dúvida alguma. A leitura atenta da norma, com essa nova perspectiva focada em mecanismos e contrapesos que a gente debateu hoje, vai mudar completamente como vocês estruturam e defendem os processos nas áreas de vocês. Com certeza. E para encerrarmos a nossa análise de hoje, eu quero propor uma reflexão. Um pensamento meio provocativo para quem está nos ouvindo mastigar e aplicar isso em um contexto totalmente diferente no resto do dia. Opa, adoro! Nós dedicamos esse tempo para entender o quão vitais são a abordagem baseada em evidência e a independência para garantir que a ciência seja verdadeira, livre de influências. Pois bem, quando a gente sai dos laboratórios e escritórios, pega o celular e começa a rolar o feed nas redes sociais, consumindo aquela avalanche de notícias e afirmações supostamente comprovadas que moldam a nossa visão de mundo, será que a gente não deveria adotar exatamente esses mesmos princípios? Nossa, muito bem colocado. Será que não está na hora de cada um de nós ativar uma auditoria interna pessoal, buscar a rastreabilidade daquela informação, exigir evidências palpáveis e questionar se o autor tem mesmo independência e integridade, antes de acreditarmos ou compartilharmos algo como se fosse a verdade absoluta? Fica a reflexão para todo mundo. Um enorme agradecimento a quem nos ouve por embarcar em mais esse mergulho fascinante conosco. Foi um privilégio debater esses mecanismos tão fundamentais hoje. Um grande abraço a quem nos acompanhou e até a próxima.